Foi. Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, igreja amada do nosso Senhor, nesta manhã que nós nos reunimos para a honra, a glória, o louvor do nome do Senhor Jesus, nesta manhã designada como manhã de jejum e oração. Desde já nós já queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai, agradecer pelos nossos amados, nossos irmãos que já a partir de agora começam a acessar este canal, este veículo, para ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Que o Senhor possa, nesta manhã gloriosa, falar aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos falar. Então fala, Senhor, fala que Teus servos vão ouvir, fala que Deus, nossos ouvidos vão estar aguçados à voz do Teu Espírito, para que Deus, esta palavra, Senhor Deus, venha produzir em nós a fé, a certeza, a confiança de que o Senhor não está, o Senhor continua no controle. Aliás, o Senhor nunca perdeu o controle de nada, e nós temos que esperar com paciência, descansar no Senhor, porque o Senhor continua no timão, no controle de nossas vidas. Pai amado, Pai querido, mais um dia, Pai, que nos reunimos ainda de forma virtual, através dessa live, para glorificar o Teu nome, para Te dar graças, para Te agradecer por mais este dia, Pai, que o Senhor fez. Ó Deus, que seja um dia, Pai, aonde nós possamos contemplar, Deus, o caído sendo levantado, aquele, Pai, que está enfermo sendo curado, o que tiver cativo possa ser liberto, o que tiver perdido possa ser salvo, Pai. Que a Tua boa vontade, perfeita e agradável, venha imperar. Reina, Senhor, neste lugar, nos lares dos nossos amados, aonde quer, Deus, que esteja chegando, Pai, esta live, que o alcance dela, Senhor Deus, venha transpor barreiras e chegar a todo aquele cansado, necessitado, sobrecarregado, aflito, preocupado e às vezes até desmotivado, Senhor Deus. As coisas que estão acontecendo, Deus, são para que nós não venhamos a colocar os nossos olhos nelas, mas sim continuar com os nossos olhos fitos no Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus, abençoa nossas vidas, a cada irmão, a cada irmã, abençoa cada lar, Senhor, representado, que o Senhor faça a obra, Senhor Deus, em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Nós consagramos, Senhor Deus, esse culto aos Teus cuidados, que o Senhor continue a agir com poder e graça, porque agindo Deus, quem vai impedir? Glórias e glórias e glórias. E você pode dar um amém por isso, amém? Graças a Deus. Nos reunimos mais uma vez, ainda de forma virtual, mas crendo e louvando a Deus, que tudo isso vai passar e nós voltaremos a ter uma comunhão de forma presencial. Posso até te adiantar que está bem próximo, né? Nós podemos te falar que vamos, ainda no dia de hoje, né? Eu devo me reunir com os nossos pastores, com a nossa bispa, e tomaremos umas decisões que são muito importantes para o nosso ministério, para a nossa membresia, e quero já te convidar para domingo. A igreja irá se pronunciar de forma oficial em relação à reabertura dos cultos. Por isso, desde já eu já te convido, domingo imperdível a sua participação. Estaremos nos pronunciando de forma oficial em relação à reabertura, o recomeço, né? Vamos dizer assim, né? Dos nossos cultos de forma também presencial, tá? Por hora é isso que eu posso te adiantar, e nesse momento em que nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, permitindo o Senhor que usemos essa tribuna, motivo de alegria, de muito privilégio, porque é uma tribuna onde o Senhor tem falado conosco, falado com os servos, usado homens e mulheres comprometidos para que
o recado de Deus seja nos entregue. Graças a Deus. Nesse espírito de adoração e louvor, abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia. Nós estamos dando início aos trabalhos dessa manhã e queremos glorificar já o Senhor. E o Senhor planta, faz brotar no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, para que nós a coloquemos em prática. Abra a Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios no capítulo 15, Provérbios capítulo 15, não tenho pressa, vou continuar te aguardando, esperando em Cristo, que você pacientemente localize essa passagem, porque há uma mensagem de Deus para as nossas vidas, para que nós aprendamos, o termo é esse, aprendamos com o Senhor, em meio às lutas e desafios, tudo que estamos passando e enfrentando, que o nome do Senhor continue sendo glorificado na minha e na tua, nas nossas vidas, na vida da igreja. Provérbios capítulo 15, versículo 22, apenas o versículo 22, ele vai falar no profundo conosco. Nós vamos meditar nessa manhã, nesse recado de Deus. Diz a palavra de Deus, Provérbios 15, versículo 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Preste atenção nisso, que é um recado curto, mas ele está contendo algumas determinações, algumas orientações, talvez até exortando, quiçá até admoestando alguns, mas preste atenção nisso que Deus está falando conosco. Onde não há do verbo existir, onde não existe conselho, fracassam os projetos. O Senhor está sendo bem incisivo agora, está declarando que aonde não existe conselho, fracassam os projetos. Todos nós temos os nossos projetos de vida, quer no segmento pessoal, espiritual, familiar, financeiro. Todos nós projetamos. E o que é projetar? É fazer um plano, Nós, por exemplo, nós estamos hoje numa sexta-feira. Muitos já planejaram um final de semana. No sábado eu vou fazer isso, no domingo eu vou fazer aquilo, Muitos estão planejando o que fazer num momento desse de crise. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tudo isso é um plano, é um projeto. Só que, olha o que diz a palavra de Deus. Aonde não há conselho, Aonde não há conselho, fracassam os projetos. Mas, com muitos conselheiros, há do verbo existir bom êxito. Ou seja, a pessoa logra êxito, conquista, consegue, vence. Por quê? Por causa dos conselheiros. E o conselheiro, ele vai desenvolver uma parte muito importante em nossos projetos. Por quê? Porque no momento em que nós sentamos, para delinear, para planejar, nós às vezes focamos um objetivo sem considerar, sem avaliar, sem levar em consideração as variáveis, que podem interferir e influenciar num projeto, num plano. E aí, quando nós compartilhamos, o termo é esse, quando nós nos aconselhamos, quando nós buscamos opiniões e de terceiros, claro que nós não devemos escancarar, o termo é esse, abrir as nossas vidas, nós temos um exemplo
bíblico, que um homem, de nome José, esse homem, ele resolve compartilhar um sonho. Talvez não fosse nem um projeto dele, mas era um projeto de Deus. E esse projeto de Deus, Deus o entregou num sonho. E às vezes nós recebemos as coisas e aleatoriamente resolvemos compartilhar de qualquer forma com qualquer pessoa. Esse homem vai sofrer algumas sanções, perseguições, e vai ser vítima, de uma trama. O termo é esse, de uma não, de várias tramas. Você conhece a história desse homem, que depois vai se tornar autoridade no Egito, naquele lugar que estava propenso a ele ser desonrado. Ali ele foi exaltado, ali o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele. Então há sonhos, há planos e projetos que nós não devemos verdadeiramente compartilhar com qualquer pessoa, mas especialmente com a pessoa que nós vamos compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos. Tem que ser pessoas que comungam da mesma ideia, que têm a mesma visão, que têm o mesmo foco. Porque se nós tivermos um sonho, um plano e um projeto, como José teve, recebido de Deus, não era projeto dele, mas era projeto de Deus, e quando José compartilha isso, o negócio azeda, tá ruim, porque dentro da família, dentro da própria família, os seus irmãos não vão entender, não vão aceitar e vão persegui-lo, vão intentar contra a sua vida. Só que por desconhecimento total do que Deus tem para nós, e a palavra de Deus nos garante isso, que nós, como ungidos, separados, que jamais, nunca, o inimigo irá nos tocar e nos alcançar. Então, dentro desse foco, você veja só que a importância de nós precisarmos compartilhar, de nós apresentarmos os nossos sonhos e projetos, nós precisamos adotar algumas medidas, como já aqui no livro de Provérbios nós já recebemos. Porque se nós não tivermos conselheiros, se nós não tivermos pessoas experientes, pessoas que vivam a mesma fé, que professam a mesma fé, que servem ao mesmo Deus, nós não podemos, em hipótese nenhuma, buscar conselhos com pessoas que não participam, que não comungam, não compartilham da mesma fé. Nós não podemos nos colocar em julgo desigual, e por isso tudo nós vamos testemunhar nessa manhã, manhã de jejum e oração, manhã em que nós consagramos, essa abstinência dos alimentos, naturais, mas sim recebendo de Deus, o espiritual, para que haja um fortalecimento, para que a nossa musculatura seja fortalecida, para que o nosso revestimento seja atualizado, a nossa unção, enfim, nós precisamos entender que nós não podemos ser também egoístas, mas nós precisamos saber com quem nós compartilhamos, e a parte que nos compete é de aconselhar, porque o homem jamais convencerá o outro do seu pecado. Preste atenção nisso. Nós semeamos, só que a obra, a grande obra, quem fará será o Espírito Santo. Então preste atenção, deixa marcado aí Provérbios 15, 22. Eu quero te mostrar uma passagem célebre, aonde nós vamos ter conselhos, nós vamos ter pessoas que irão se pronunciar, irão manifestar a sua ideia, a sua opinião, mas nós precisamos entender que nós temos um discernimento através do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos, porque um falou vai para lá e a gente ir de qualquer maneira, vem para cá,
vem de qualquer maneira, faz isso, faz aquilo, não faça isso, faz isso. Nós precisamos entender que nós estamos submissos, estamos subordinados, nós estamos agora submissos à vontade soberana de Deus, porque ela é boa. A vontade de Deus soberana, ela é boa, é agradável e é perfeita. Então Deus vai usar pessoas para nos aconselhar, vai usar pessoas para que você possa compartilhar sonhos, planos, projetos, pessoas que às vezes projetam uma viagem, né? Planejam, né, um final de semana, como eu acabei de falar, mas tudo isso é necessário que nós submetamos à vontade boa, agradável e perfeita de Deus, que nós não venhamos a fazer as coisas na nossa vontade, através do nosso querer, pela manifestação da nossa carne, mas que nós sejamos obedientes, que nós venhamos a ser homens e mulheres de Deus, aonde verdadeiramente nós mais não vivemos, mas sim Cristo vive em nós. É necessário que mortifiquemos a nossa vontade, anulemos a nossa vontade. Quando a gente fala de mortificar, a gente não está falando de você se escravizar, de você se mutilar, de você, enfim, nós estamos falando de você ser obediente, de você ouvir, dar crédito à voz que vem de Deus. Quantas vezes o Senhor não usa um varão, uma varoa, para nos falar, nos entregar um recado vindo do trono. Vem comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Você conhece essa passagem, e esta passagem ela vai espelhar e vai retratar exatamente esse momento que o Espírito Santo está trazendo a nossa memória, esse momento em que nós temos planos, projetos, decisões a serem tomadas e como proceder diante delas. Nós entendemos que vivemos nesse mundo, mas não o pertencemos mais, né? Vivemos nesse mundo que jaz no maligno, mas não o pertencemos mais. Então temos vivido dias e momentos difíceis, dias, momentos em que nós temos testemunhado muitos irmãos, muitos amados, baixando até sepultura, infelizmente. Mas o que acontece? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, esse homem de Deus, agora de Deus, Paulo, né? Esse homem, ele vai viver perigos numa viagem. A palavra de Deus diz que essa viagem é uma viagem perigosa. Como tem sido a nossa trajetória de vida aqui, aonde nós diariamente escutamos a violência imperar, a fome atuar. Quantas vezes agora nós vemos a peste matando, né? A saúde, né? Um caos, a segurança nem se fala, a educação. Então são momentos difíceis. E aí agora, no capítulo 27, a partir do versículo 9, nós vemos espelhado e retratado aqui uma viagem. Normalmente, quando nós projetamos uma viagem, nós temos, né, projeto de uma viagem. Nós acabamos de ler que precisamos de conselheiros, porque aonde não há conselhos, os projetos fracassam. E quantas vezes nós programamos uma viagem, às vezes até de lazer, uma viagem que poderia ser prazerosa, uma viagem que tinha de tudo para ser uma viagem alegre, e às vezes os resultados são completamente tristes em função disso. Mas agora a palavra de Deus está retratando os perigos de uma viagem. Essa viagem a qual
o apóstolo Paulo também está inserido, porque ele também está viajando com os prisioneiros que estão sendo deslocados para a Itália. Acompanhe comigo, versículo 9: depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo continua sendo espiritual aqui. Paulo continua exercendo seu ministério e vai falar com toda aquela tripulação, vai falar com o comandante da guarda, vai falar com o piloto da embarcação, vai falar com os demais, vai admoestá-lo, vai dizer o seguinte: senhores, versículo 10, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga e do navio, mas também da nossa vida. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando, o material vai ser atingido, a parte material vai ser atingida, mas as nossas vidas também. Olha aqui que Paulo está já vislumbrando, porque isso é homem de Deus, é homem que tem a visão, é homem que tem o entendimento e compartilha com Deus seus planos, seus sonhos e seus projetos. Então, desde agora, eu já quero te convidar para que, ainda que você planeje, ao fim dessa live, sair para fazer umas compras, sair para visitar alguém, sair para evangelizar alguém, seja qual for o teu plano, o teu projeto nessa manhã, consagre-o a Deus, apresente-o a Deus, para que tudo lhe vá bem, porque você também vai fazer uma viagem. A viagem significa um percurso, né? De ida e de volta, às vezes só de ida, mas tudo que nós vamos fazer, nós precisamos submeter a Deus. E Paulo já adverte, Paulo já vê problemas nesse percurso. Mas como isso? Porque Deus fala com ele, como fala contigo também, meu irmão. Fala contigo, minha irmã. É só nós estarmos na posição, é só nós estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós dobramos os joelhos e nós, antes até do amém, nós já estamos nos colocando de pé, nós não esperamos nem a resposta de Deus para executarmos aquilo que nós apresentamos a Deus. Apresente teus sonhos, teus planos e projetos a Deus, mas espere o feedback, espere a resposta, espere o retorno de Deus, para que você possa fazer a coisa e lograr êxito, como a palavra de Deus nos adverte em Provérbios 15, 22, porque aonde há, diz a palavra de Deus, aonde há conselheiros, aí há bom êxito. Mas, diante de tudo isso que Paulo antecipa, o versículo 11 diz que uma autoridade agora vai se pronunciar. Olha o versículo 11: mas o centurião, o que era responsável pelos prisioneiros, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Nós temos às vezes um grande problema, nós criamos muita resistência. Quantas não são as vezes que uma autoridade se pronuncia e nós levantamos questionamentos, dúvidas, incerteza, e levantamos barreiras, impedimentos para aceitar aquilo que está sendo ministrado. Nós temos visto, testemunhado, acompanhado até isso de forma natural,
Quando nós estamos passando e enfrentando esses dias e momentos de pandemia, quando as autoridades técnicas, homens, mulheres que estudaram por muitos e muitos anos, foram fazer aprimoramentos no exterior e vêm agora com determinadas atitudes, como esse isolamento social que tanto foi combatido no início e hoje o negócio está mais correndo solto, mas eram medidas que se faziam necessário para a contenção desse avanço desse vírus. Mas muitos não deram crédito, muitos não deram importância. Fomos advertidos para a utilização de equipamentos de proteção. Eu não vou usar isso não, isso tem nada a ver, é uma gripinha, é um resfriadinho e tal. E aí agora nós estamos com esses números alarmantes de contágios e de mortes. Era mais ou menos uma situação dessa que Paulo vivia. Paulo, como especialista na comunhão com Deus, ele já adverte: olha, é problema nós viajarmos agora. Mas olha só o que Paulo está enfrentando. Paulo está enfrentando agora adversidades. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter uma opinião. Nós temos que ter uma opinião, mas nós precisamos avaliá-las, ver se é momento de nós agirmos dessa forma. Nós não podemos nos precipitar. E quando eu falo assim, eu falo no sentido geral. Você pode estar pensando assim: poxa, mas não, na sua vida particular. Você pode trazer esses ensinamentos para a sua vida secular também, para as suas finanças, para o seu relacionamento conjugal, sentimental, seu relacionamento com o seu patrão. Tudo isso aqui é para que nós coloquemos em prática. Mas olha só o que Paulo vai enfrentar: uma resistência. Porque a tendência do ser humano é resistir a tudo que é novo. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é determinado, às vezes por uma autoridade eclesiástica, porque Paulo aqui é uma autoridade eclesiástica, não reconhecida, porque aqui agora nós estamos diante do piloto, que é uma autoridade, do mestre, que é outra autoridade. Eles estão numa embarcação, e nós ainda temos o centurião. Então, são três patentes, mas também tem a quarta autoridade aqui, eclesiástica, que é Paulo, representando o poder de Deus. Mas o que acontece? Depois que Paulo fala, olha o versículo 11, o centurião vai se pronunciar, o centurião vai se reportar, não a Paulo. Vem cá, Paulo, o que está vendo aí? O que tu acha? Não, ignorou simplesmente. E ele vai se reportar quem? Vai dar crédito. Dar crédito significa confiar, Ele vai dar crédito a quem? Ao piloto da embarcação, ao mestre da embarcação. E por mais perito que eles fossem, acostumados, às luas, às marés, aos ventos, porque não havia serviço meteorológico, mas a experiência, olhava para o céu, não vai chover, não, olhava, poxa, que céu de brigadeiro, não vai chover. Mas tudo isso de forma prática. E às vezes os nossos olhos nos conduzem a traições. Às vezes nós vamos nos trair por causa dos olhos, porque vamos nos basear naquilo que estamos vendo. Nós não podemos usar a visão natural nessa ocasião. E por usar a visão natural, o que acontece quando uma família abastada de bens, a família rica, eu estou falando de Abraão e seu sobrinho, vão acontecer problemas no meio dessa família só por causa do patrimônio. Abraão está tão rico, tem tantas terras, tantos gados, tantos serviçais, e o seu sobrinho de igual modo,
que vai começar a ter contenda. E Abraão, usando de sabedoria, filho, nós somos parentes de sangue ainda por cima, não haja contenda entre eu e ti, não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Faz o seguinte, vai para um lado que eu vou para o outro. Se você optar, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E você sabe o que aconteceu. Ló resolve escolher o quê? O lado das campinas do Jordão, porque ele vai olhar aquele campo lindo, vasto, verdinho, bonito, como um jardim, por causa dos olhos, por causa do que ele viu, ele optou por aquele caminho. E você sabe que às vezes os planos, os projetos que o homem faz, se não tiver debaixo da direção da unção de Deus, são caminhos, diz a palavra de Deus, caminho de morte. E você sabe disso. Você sabe o que acontece com a vida de Ló. Você sabe que uma tragédia abateu aquela família por causa disso. Não foi porque a sua esposa olhou para trás que ela se transformou numa estátua de sal. Não foi porque Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, mas aquela mulher vai se transformar numa estátua, não é porque ela olhou, é porque ela desobedeceu. E às vezes nós entendemos, na ministração dessa palavra, que essa mulher vai se tornar numa estátua, porque ela olhou, não é porque ela olhou, é porque Deus falara aquele líder, aquele sacerdote, pega a tua família e não olha nem para trás, não olha nem para trás, vamos embora mulher, não podemos nem olhar para trás. Mas sabe o que acontece? A teimosia tem atrapalhado o povo de prosperar, de avançar. Muita coisa está acontecendo, esses índices de morte, de contaminação pela Covid-19, está acontecendo por causa da desobediência. E eu não quero isso para mim, nem tampouco para você, meu irmão, minha irmã. Por isso nós temos que ser prudentes. Nós não podemos nos guiar por vistas naturais. Nós temos que pedir a direção de Deus. Talvez as coisas pareçam até contraditórias, mas o Senhor está mandando eu fazer isso, mas eu não queria. Mas faz que vai ser bênção, vai ser vitória. E olha só, diante dessa celeuma aqui, criou-se uma celeuma. Eles escutaram as três autoridades que nesse barco estão com Paulo, eles escutaram Paulo falar: olha, é problema, está previsto muitos prejuízos de ordem material, financeira, mas e as vidas, que é o maior dos patrimônios. Então, perceba aí no versículo 11, que eles vão acreditar. Dar crédito é acreditar, entendeu? O centurião vai dar mais crédito ao piloto e ao mestre do que a Paulo, diz o versículo 11. Então, o que vai acontecer? Eles vão tomar a decisão, não esquecendo de que não há uma comunhão. Eles não consideraram aquilo que veio de Deus para tomar uma decisão. Meu irmão, nessa manhã eu quero te convidar, qualquer que seja a sua decisão, o que você tiver a fazer, consulte a Deus, fale com Deus, apresente a Deus, para saber se é da vontade de Deus, se Deus está nesse negócio. Se Deus é contigo, você, com certeza, você tem o maior e o melhor dos conselheiros. E nós vimos lá em Provérbios 15, 22, que aonde não há conselho, aonde não tem conselheiros, o negócio afunda, o negócio não prospera, o negócio mingua. Aí, aonde há conselheiros, você tem bom êxito. Eu tenho bom êxito.
nós temos bom êxito, porque nós compartilhamos. Então preste atenção aqui, que houve um conselho, é bom que não vá. Quantas não são as mães que dizem, eu nem sei agora, mas antigamente tinha muito isso, nós não saíamos sem antes falar para a mamãe e papai onde nós iríamos, e a mamãe às vezes dizia assim, eu acho que você não deve ir não, e às vezes na teimosia a gente ia e as coisas não finalizavam bem, não era aquilo que nós esperávamos, porque um conselho foi dado, e o conselho quando a mamãe, quando o nosso pai nos dá, é que ele está vendo um problema na extensão, nós costumamos ver o momento, poxa, esse momento vai ser legal, por exemplo, vamos lá, um exemplo, você resolve ir a um show, a uma partida de futebol, né? E aí, quantas vezes a mamãe falou assim, olha, eu acho que você não deve ir não, que esse jogo é perigoso, pode sair briga, vai acabar tarde, mas eu, no afã, querendo fazer a minha vontade, eu resolvia ir, eu ia no estádio, eu ia no jogo, legal, eu via, o time venceu, maravilha. Aí depois vinha outra etapa, eu fiz uma viagem para ir, e a minha viagem de volta, meu irmão, tormenta, porque às vezes o jogo acabava meia-noite, imagina para pegar uma condução coletiva, todo mundo saindo na mesma hora, 130 mil pessoas do mesmo local, para pegar uma condução, às vezes chegava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã em casa, porque a mamãe previa isso, assim, o problema não é só o jogo, o problema é a volta, e Paulo está nessa posição aqui, está dizendo assim, olha, o problema não é a gente chegar, a gente pode chegar hoje, como pode chegar amanhã, daqui a 10, 15 dias, 14 dias, não importa, o que importa é que nós cheguemos salvos, porque Paulo está com a visão de Deus de chegar, e chegar todos sãos, todos inteiros, todos vivos. Essa era a visão de Deus para Paulo. Mas aí o que vai acontecer? Eles resolvem, os três, o centurião, o mestre do navio, né, e o piloto, tomam a decisão de zarpar. Vamos embora, o céu está de brigadeiro, e resolveram partir. O que vai acontecer? Vai acontecer deles se depararem com um furacão. Imagine uma embarcação encontrando em alto mar o desenvolvimento de um furacão. Olha comigo o que acontece. Versículo 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O que está acontecendo aqui? Eles estão sentindo um vento favorável, eles estão vendo um tempo aprazível para navegar, eles estão vendo as condições climáticas positivas para zarpar. Ótimo. E resolvem fazê-lo, recolhem a âncora e vão embora. Pouco tempo depois deles zarparem, olha o versículo 14: entretanto, não muito tempo de zarpar, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquião. Olha só, hein? Mal eles acabaram de partir, desencadeou um tufão junto à ilha ainda, junto à ilha. Mal a embarcação
zarpando. Diz o versículo 15: e sendo um navio arrastado, olha só, hein? Preste atenção aqui agora, que aqui tem uma revelação. Todas as vezes que nós não dermos ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, nós estaremos como este navio. Nós não andaremos mais pela nossa vontade, não andaremos mais por nossos pés, seremos arrastados. Olha que coisa, um navio agora, versículo 15, registra isso. Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando ser levado. Olha que coisa incrível está acontecendo agora. Pela desobediência, pela falta de respeito, porque Paulo é uma autoridade eclesiástica, Paulo é um apóstolo, Paulo é um homem de Deus, e falou: olha, não convém que a gente saia não, eu prevejo uma virada de tempo, vai acontecer alguma coisa e vai ficar ruim para nós. Mas o que acontece quando a gente desobedece? Olha o que acontece. Perderam o controle do navio. Há vidas que estão descontroladas, que estão sendo dirigidas, estão sendo guiadas pelo diabo. O termo é esse. Desculpa, amada, falar de forma assim tão dura com você, mas há vidas que estão sendo, que o timão do barco está na mão do diabo. O diabo está levando para onde ele quer, porque o navio já não podia mais resistir. Há momentos que nós estamos tão fragilizados que o que acontece? Nós não temos mais como reagir. E aí o que está acontecendo? O diabo está senhor da situação, está levando o barco para onde ele bem entende, para onde bem interessa a ele, que é para o inferno. Uma viagem que poderia ser aprazível, coisas que acontecem na nossa vida, que seriam para nos alegrar, podem se transformar em verdadeiras catástrofes, por falta de obediência. Meu irmão, minha irmã, extraia desse exemplo aqui o entendimento e a necessidade de você dar mais ouvidos, dar mais crédito, porque nós podemos louvar: fala, Senhor, fala comigo, fala, Senhor, preciso tanto te ouvir. Você pode louvar, você pode escutar aconselhamentos, mas precisamos colocar em prática, porque não adianta somente sermos ouvintes da palavra. Tiago registra isso. Tiago, o irmão de Jesus. Nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. E aí agora, o navio sem controle, à deriva. Há vidas que estão à deriva nos mares da vida. E nesta manhã de jejum, o Senhor está enviando socorro, está enviando resgate. Dá um amém, amado. Não, você não entendeu. Se você é esse barco, é essa nau, essa é a embarcação que está no meio de um oceano, olhando para um lado, para o outro, clamando por socorro, preste atenção que nesta manhã o Senhor te envia o socorro. Mas ouça a voz de Deus, dê crédito àquilo que os homens de Deus têm ministrado sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Que sejamos mais humildes, que sejamos mais cordatos em ouvir a voz de Deus e dar crédito. Preste atenção que eu estou falando em ouvir, eu não estou falando em escutar. Você pode estar escutando muitas coisas, mas nessa manhã
eu quero te convidar para você ouvir. E todas as vezes que você lê na sua Bíblia essa expressão ouvir, entenda que Deus está falando para você obedecer. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra de Deus não diz para quem tem ouvidos, escute a voz de Deus. Você vai escutar muitas vozes, você vai escutar a voz do centurião, você vai escutar a voz do chefe da embarcação, você vai escutar a voz do piloto da embarcação, mas e a voz de Deus? Quando é que você vai parar para ouvir, para dar crédito? Porque não basta somente ouvir. E preste atenção, eu volto a te dizer, eu escuto. Se você está escutando, está errado. Você tem que ouvir. Mas bispo, eu posso te falar aqui de forma gramatical, ouvir e escutar são sinônimas, são palavras sinônimas, mas as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente, porque a letra mata, o que vivifica é o Espírito, e o Espírito Santo de Deus está falando a muitos, que nós precisamos ouvir. Você está ouvindo o chefe da embarcação? Você está ouvindo o piloto da embarcação? Ou você está ouvindo um homem de Deus? A opção é tua, meu irmão. A escolha de ouvir é sua nessa manhã. Muitas coisas nós vamos escutar. Você pode escutar um barulho, ó. Você está escutando. Você está escutando meu pastor Mauri teclando, ministrando. Você não está vendo, mas pode também estar ouvindo um barulho lá na rua, na casa onde você mora. Você pode escutar muita coisa, mas ouvir só a voz de Deus, meu irmão, porque é ela que vai dar a direção para que a tua vida, o teu lar, a tua família não fique como esse navio, um barco à deriva, um barco que já não tem o controle, que vai no sacudir das ondas. Se a onda for para lá, vai para lá, se vier para cá. Mas olha só o que está acontecendo. Está acontecendo que esses homens perderam o controle. E agora? O que vai se fazer? Versículo 16: passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher um bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. O que acontece? Nesse momento aí de dificuldade e até de desespero, eis que surge um bote, mas um bote para uma tripulação, para 276 homens, um bote, vamos lá, a capacidade de 20 pessoas, e o restante? O que se faz com o restante? Então, vão aparecer situações no momento em que você estiver passando por lutas, por desafios. O povo pentecostal costuma dizer, né? Está na prova, está no vento. Tudo isso nós vamos passar. O povo de Deus não está isento de passar por lutas, por desafios. E aí o irmão vê o outro lá, está na moenda, está no vento, está no fogo, está na prova. Estou sim, com Jesus, porque aonde eu for, Jesus vai comigo, e aonde eu estiver com Jesus, eu vou sair mais do que vencedor, porque o Senhor nunca falou que nós não teríamos. Não, vocês não vão ter aflição mais não, é só abrir os seus braços, seu coração, me aceitar que acabou, tribulação acabou. Não, nada disso. O Senhor não nos enganou, não enganou ninguém. No mundo nós vamos passar,
Sabe o que é passar? É você olhar no retrovisor da vida, passou, passou, aquele problema, passou, vai passar. Eu não vou ter o problema, eu não quero tomar posse de problemas, eu quero que eles passem. Pelo retrovisor da minha vida, eles vão passar. Você dá um amém por isso? Amém? Graças a Deus. Libera a tua like aí, dá um joinha aí para dizer que você, estou aqui, estou contigo, bispo. É isso mesmo, é a verdade que é vida. E aí o que vai acontecer? Quantas vezes nós resolvemos lançar a mão dos nossos recursos, porque o mestre lá da embarcação falou assim: olha, o navio está passando por desafio, está a ponto de quebrar, de partir, mas eu tenho uns botes aqui, e é isso que vai acontecer. Eles vão tentar, em meio ao desespero, salvar as vossas vidas. Mas olha, pula para o versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, mais uma vez, Paulo então se pronunciou lá no início, mas olha só, o caos está instalado. Aqueles que são de Deus vão passar por lutas, por desafios, mas jamais perderão o equilíbrio. Poder, amor e moderação. Quem é de Deus não perde isso. Isso é um tripé, é o tripé nosso da fé. É onde a igreja de Nova Vida em Cascadura está fundamentada. Tripé da fé. É nesse tripé de fé, de poder, amor e moderação que nós devemos estar firmados. E Paulo agora, no versículo 21, volta a se pronunciar. Eu ia falar manifestar, mas você poderia entender: o Paulo está com espírito maligno. Não, manifestar significa exprimir, falar sua opinião. Então Paulo agora vai manifestar-se no versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido. Paulo está fazendo referência agora, lembra quando eu falei lá no início? Quantas vezes nós escutamos essa expressão, e às vezes até a mamãe, o papai, a vovô falou assim para você: quem não escuta conselho, escuta, entendeu? Paulo está dizendo isso. Era preciso que lá antes de zarpar, vocês tivessem me escutado, porque aí a gente não estaria passando por isso. Aí Paulo faz uma lembrança, mas se coloca onde? No meio. Se coloca no meio e diz assim: olha, rapaziada, vamos fazer o seguinte: era preciso que vocês tivessem me atendido e não terem partido de Creta. Não devia ter saído. Para quê? Para evitar este dano e perda. Mas olha só, o homem de Deus, como eu te falei, ele está admoestando aqui no amor, está repreendendo, está vendo? Não está assim apontando o dedo: eu te falei, mas eu não te falei. Parece que a pessoa, quando é contrariada na sua opinião, ela fica torcendo para as coisas darem errado, para falar assim: eu não te falei. Olha o dedinho apontado: eu não te falei. Entendeu? E aí, o que está acontecendo agora? Paulo está dizendo assim: era bom que nós não abusássemos, não tivéssemos ter saído, mas já que saímos, eu quero profetizar. Olha o que Paulo vai fazer, e eu já estou terminando. Versículo 22: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque para você sair dessa é preciso ter bom ânimo. Não adianta agora ficar murmurando, não adianta ficar se lamentando: se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito. É hora agora de ter bom ânimo, porque às vezes os percalços nos levam para isso, para a desistência, para a murmuração. Mas Paulo levanta, recobra agora o ânimo
a estima do pessoal, não adianta mais nada. O que adianta agora é o bom ânimo. Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Que profecia, hein? O bem mais valioso agora, que está dentro da embarcação, não era ouro, não era prata, não eram os cereais, não eram os escravos, não eram os prisioneiros, mas as vidas. E aí eu quero encerrar te dizendo isso. Em meio ao caos, tudo que nós estamos passando e enfrentando, qual tem sido a sua profecia? Paulo se levantou no meio de um caos aqui e disse assim: olha, apesar de tudo, apesar de vocês não terem obedecido, nenhuma vida vai se perder. O bem mais precioso será preservado, porque muitos haverão ainda de aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Então, amados, o que passou, passou. O que passou, passou. Então, tenha bom ânimo. Tenha de bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós venceremos. Amém? Até que Deus me entregou, e eu compartilho contigo, meu irmão, minha irmã, essa mensagem, para que em meio ao caos, eu não estou falando só de pandemia, porque tem muita gente vivendo caos por causa do comércio fechado, porque perdeu renda, perdeu emprego, perdeu a família, perdeu o ente querido. Tenha de bom ânimo, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, glorificamos o Teu nome te pedindo, Senhor, abençoa este povo que se chama pelo Teu nome, que esta palavra como mensagem possa cair num bom terreno, num bom solo dos nossos corações, e que o Senhor possa nos honrar, nos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã, tem de bom ânimo, profetiza isso. Apesar do caos, nenhuma vida vai se perder. E eu quero te dizer que daquela tripulação, 276 vidas foram preservadas. Eu quero orar. Deus, ainda na manhã desse dia, Pai, nós recebemos aqui umas solicitações de pedido de oração. São vidas, almas importantes para o reino de Deus. Então, Maria Auxiliadora nos pede pelos filhos, para que Deus dê sabedoria, dê discernimento. Oração pelo nosso irmão Alexandre Silvestre, internado aqui no Norte do ainda, acometido dessa Covid-19, já esteve no estado grave, mas pela fé nós profetizamos. Bom ânimo, meu irmão, bom ânimo, porque nenhuma vida vai se perder. Vitória Vic agradece a igreja pelas orações, por Sônia, que graças a Deus está curada do Covid-19, já está até em casa, em alta médica, esperando que a nossa irmã, o mais oportuno que seja o tempo, ela esteja acompanhando, buscando o reino em primeiro lugar. Dilcilane pede oração também por sua vida espiritual. Minha irmã, se tu uma bênção, tem de bom ânimo. Nosso diácono Evandro também pede que nós intercedamos por quem? Fábio, acometido também de um câncer. Esse Deus que cura uma dor de cabeça, cura um câncer. Deus, eis aqui, Deus, esses nomes citados, mencionados, assim como, Pai, esses que estão aqui nessa taça que acolhe, Pai, os pedidos dos carentes, necessitados e aflitos. Que o Senhor restaure, cure, liberte, salve, transforme, restaure.